Olá, eu sou Leandro dos Reis Lopes e eu vou apresentar o artigo cujo título é Um fluxo de trabalho digital para otimização de projetos estruturais paramétricos. O objetivo desse trabalho é desenvolver um framework que empregue a metodologia de projeto paramétrico para otimização dos projetos estruturais ainda na fase de concepção e aplicar esse framework desenvolvido a um exemplo teste. A ideia do projeto paramétrico é uma forma de pensar o projeto de uma maneira algorítmica. Através de parâmetros iniciais e umas regras bem definidas, eles vão resultar no modelo final. Já a otimização multiobjetivo é um processo de otimização sistemático e simultâneo de um conjunto de funções objetivos, que vai resultar não em uma, mas em várias soluções otimizadas, chamadas de soluções não dominadas, como a gente vai ver mais adiante. O exemplo teste selecionado para aplicar esse framework é um domo em grid shell Voronoi, como pode ser visto nas figuras. Trata-se de um tipo estrutural interessante, porém simples o suficiente para ser analisado no escopo desse artigo. O framework proposto, com base numa revisão bibliográfica, consiste nessas 5 etapas. Na geração de geometria, que é feita de uma maneira paramétrica no software Rhinoceros, juntamente com o plugin Grasshopper. Na associação da estrutura à geometria que foi gerada, feito no plugin de elementos finitos Caramba 3D. Na análise do desempenho estrutural, que também é feito nessa mesma ferramenta, e a partir daí vem as etapas de otimização multi-objetivo e exploração do espaço de projetos, feitos no plugin Wallace. A implementação desse framework para o caso do Grid Shell Voronoi pode ser vista nessa imagem. Consiste num algoritmo em linguagem de programação visual do Grasshopper. Ele pode ser separado em alguns blocos que correspondem às etapas citadas, né? Começando, então, por uma definição das variáveis de projeto, passa para o algoritmo de geração da geometria. Então, a geometria que foi gerada, juntamente com algumas outras variáveis de projeto, vão ser utilizadas para a determinação de um modelo estrutural. Esse modelo em elementos finitos é analisado, e aí sua performance estrutural vai dar origem às funções objetivo. O grupo de otimização estrutural faz a manipulação desses parâmetros de entrada, das variáveis de projeto, e a leitura dos desempenhos nas funções objetivo. E nesse grupo também é possível fazer a exploração do espaço de projetos, visto que ele gera a fronteira ótima de Pareto para o problema de otimização. Passando a falar agora, então, de cada etapa em separado, nós temos a geração da geometria, que consiste na definição da altura e do diâmetro do domo, então é seguido pela geração da superfície de revolução, e depois é feita uma geração de pontos aleatórios na superfície, que vão servir como centro das células da malha de Voronoi. E para chegar na malha de Voronoi, a gente parte dos planos tangentes a cada ponto na superfície, e as retas do cruzamento desses planos dão origem às arestas da malha Voronoi, que finaliza a etapa de geração da geometria. E em seguida é feita a associação da estrutura àquela geometria gerada. A gente utiliza as arestas da malha como centro de barras tubulares de um modelo de elementos finitos para gerar o grid shell. Então a gente determina essas barras tubulares, as condições de apoio e um carregamento distribuído aplicado. A partir daí o modelo pode ser calculado para gerar deslocamentos e esforços solicitantes, por exemplo. Só que no caso de uma estrutura em grid shell, o fator limitante nos projetos normalmente é uma flambagem, seja local ou global. Então é preciso estudar também os modos de flambagem da estrutura e os respectivos fatores de carga crítica de flambagem. Esses fatores são definidos como uma constante, que a gente multiplica a carga atuante, e dessa forma essa nova carga leva a estrutura à flambagem. Quanto maior esse fator de carga crítica, maior é a segurança do grid shell à flambagem. A próxima etapa, então, já é a otimização multiobjetivo. Existem várias formas de determinar esse problema de otimização, que vai depender do que a equipe de projeto tem interesse em otimizar e quais as variáveis de projeto que podem ser alteradas, né? No caso do Grid Shell Voronoi, a gente seleciona 2 objetivos. A minimização do custo da estrutura, que foi traduzido na minimização da massa total da estrutura, e a gente quer maximizar a segurança estrutural. Então, maximização do fator de carga crítica de flambagem. Já quanto às variáveis do projeto, foram selecionados a altura do domo, o número de células da malha Voronoi,
o diâmetro das barras tubulares, a espessura dessas barras e uma raiz randômica também para permitir diferentes configurações de malha, mesmo quando as outras 4 variáveis de projeto são iguais. Então, a solução do problema multiobjetivo é feita via algoritmos genéticos e que, com 100 gerações de 50 indivíduos cada, né, a gente chega numa fronteira de Pareto, nesse caso com 391 soluções não dominadas. E na etapa de exploração do espaço de projeto, a gente consegue ver como que esses indivíduos foram evoluindo na direção de uma fronteira ótima, né? Partindo dos pontos vermelhos da geração inicial para os pontos azuis das últimas gerações. Essa fronteira ótima, ela é composta pelas soluções não dominadas. São soluções em que não é possível melhorar com respeito a algum objetivo sem que você piore com relação ao outro. No caso do Grid Shell-Voronoi, o nosso espaço objetivo tem 2 dimensões, que são os 2 objetivos selecionados, e a fronteira ótima, que é uma curva, né, ela determina esse trade-off entre a segurança estrutural e a economia na estrutura. Então, existem várias formas de explorar esse espaço de projetos, e uma forma de estudar os indivíduos nessa fronteira ótima é fazer uma análise exploratória, né, das variáveis de projeto desses indivíduos. E também a gente pode fazer uma separação desses indivíduos em grupos de soluções semelhantes, usando, por exemplo, um algoritmo de clusterização baseado em K-médias, né? À direita aqui, nós mostramos uma clusterização possível, dividindo essa fronteira ótima em 4 grupos. E o que a gente pode fazer em seguida é investigar as variáveis de projeto desses elementos centrais de cada grupo e de onde a gente consegue tirar informações para determinar, então, direções de projetos otimizadas. Como, por exemplo, a altura do domo nos indivíduos está sempre próxima de 12 metros, mesmo que o máximo que a gente tem colocado fosse 16. O que identifica que esse é um bom fator para ser observado nas próximas configurações. Quase todos estão utilizando o número máximo de pontos, né, de 300, com exceção desse cluster 4, que é mais econômico, porém com menos resistência à flambagem. E todos assumiram, por exemplo, o valor máximo que a gente selecionou no diâmetro do tubo. Então, cabe verificar se seria melhor refazer o problema colocando um valor maior, ou se esse é o máximo, porque é o máximo factível mesmo na execução do projeto, por exemplo. Então, todas essas informações, elas nos trazem novas direções para tratar o projeto nas outras fases que não da concepção. Por fim, eu gostaria de apresentar algumas conclusões do trabalho, né? Pelo que foi visto, a aplicação desse framework no exemplo teste permitiu que a gente partisse de 500 configurações possíveis e chegasse em 391 soluções não dominadas, na fronteira otimizada. E desses indivíduos não dominados, a gente extrai informações para os projetos que são otimizados, permitindo, então, descartar soluções que não estão nessa fronteira, né? Dessa forma, a gente mostra que a partir de ferramentas simples, é possível encontrar direções de projeto otimizadas já na fase de concepção estrutural. Como trabalho futuro, eu gostaria de indicar também a necessidade de realização de uma integração desse framework com os softwares modeladores BIM, para que essas configurações de projeto possam ser passadas para as etapas seguintes de projeto, né? Bem como a necessidade de realizar um mapeamento do processo e do fluxo de informações desse framework no caso de um projeto multidisciplinar, em que aí a gente vai ter a atuação de diferentes profissionais, tornando cada vez mais rico esse processo de otimização multiobjetivo e também mais complexo. Eu agradeço a todos pela atenção e aqueles que gostariam de conhecer melhor os detalhes do trabalho, eu convido a fazer a leitura do artigo ou entrar em contato comigo via e-mail. Muito obrigado.